Fala, turma, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia você que está acompanhando o nosso canal do YouTube. Hoje a gente está estreando o primeiro podcast da FMB, podcast Interdisciplinares. E hoje convidei o meu amigo pessoal, professor da Faculdade Massa Baturité, Dr. Ricardo Facundo, a quem agradeço a parceria de sempre. E nós vamos bater um papo sobre dicas de estudo para concurso público e também, já que você, e aí eu falo especialmente para os nossos alunos do oitavo semestre, logo mais vai estar enfrentando aí o desafio, que é a sua aprovação no exame da ordem. Eu vou nem dizer que você vai enfrentar a prova da AB não, tá? Você vai criar mecanismos para a sua aprovação e a gente vai estudar sobre isso, vai debater aqui e mostrar que não é nada, não é nem um bicho de sete cabeças, com um estudo estratégico, com planos de ação, com metas, você com certeza vai conseguir a sua aprovação de primeira, tá? Você está nessa caminhada aí há quase 4 anos e certamente você está tendo um estudo sério, você está se dedicando e não vai demorar muito para passar nessa prova da OAB, tá? Então, para quem não conhece o Dr. Ricardo Facundo, ele é professor da Faculdade Massa Baturité, ele é advogado-geral da União, novo, tá? Tem o que, uns 26, 27? 27 anos, eu tenho 26 anos, então a gente, assim, eu vou nem me comparar com o Dr. Ricardo não, tá? Porque o nível acadêmico dele está muito mais acima do meu. Mas nós passamos na OAB ainda no nono semestre, né? Você também passou? Isso, logo no nono semestre. No nono semestre. Então, assim, essas consequências acadêmicas são naturais, tá? E também vão chegar até você. Agora, o doutor Ricardo, ele tem um diferencial, tá? E é por isso que eu sempre destaco que ele está há 10 anos aí na minha frente. O doutor Ricardo passou ainda na faculdade para alguns concursos públicos de nível, assim, um nível de dificuldade bem absurdo, vamos ser bem sincero, né? Passou para quais concursos, Ricardo? Na faculdade eu passei para analista do Tribunal de Contas do Estado, né? Analista de contas, advogado da União, né? Que é o cargo que eu exerço hoje, para procurador do município de São Luís e procurador do Estado de Mato Grosso. Tudo isso com quantos anos? 24. 22. 22? 21, 22, nessa época de 21, 22, mas já tinha 22 já. Uhum. Em 2016, né? Foi 2016, tinha 22. Perfeito. Aí como era a tua rotina assim, acadêmica de estudo? Você ia para falar de manhã? Ia à tarde? Como é que era assim? Cara, o primeiro é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, tinha aquela questão de uma certa influência familiar, fazer o concurso e tal, não sei o que, eu tenho muita gente da minha família que era do direito, que é do direito ainda, né, que tem esse chamado profissional, e eu decidi, não, vou fazer direito. Cresci dentro daquele ambiente, né, e de certa forma fui influenciado. E eu entrei com a ideia da faculdade, não, eu quero ser magistrado, né? Então, entrei em tese na faculdade com essa ideia. Primeiro semestre era a intenção, queria ser juiz. Uhum. Só que ao longo da faculdade, a gente vai estudando, a gente vai conhecendo outras coisas, vai tendo outras experiências e muda. Sim. Ao longo da faculdade, eu mudei várias vezes. Depois eu mudei, queria ser advogado privado. Depois eu quis ser... Voltei a querer ser juiz, depois quis cartório. Depois eu me voltei para a procuradoria, que foi o que eu foquei, de fato, quando eu comecei a estudar. Foi o meu objetivo final, quando eu me propus, não, vou começar a estudar para concurso, né? E acho que o grande diferencial que eu posso citar foi justamente o time. Eu dei muita sorte, porque eu tive o clique, né? A percepção de que o time era, naquele instante, enquanto eu estava no quinto semestre da faculdade. Quando eu estava no quinto semestre, eu olhei pessoas da minha faculdade, colegas meus da minha faculdade, um pouco mais velhos de semestre anteriores, já passando em concursos avançados. E antes de sair da faculdade, eu olhei, poxa, eu estou no quinto semestre aqui, eu estou perdendo tempo se eu não começar agora. Entendi. Eu não queria sair da faculdade para só depois se preparar para exatamente, né? Para me tornar um estudante profissional. Então, com base nisso, eu não, vou começar agora, vou começar a estudar agora, para poder sair na faculdade já num bom nível, já perto de passar, ou então já tendo passado. E foi daí que eu iniciei, eu decidi, não, vou iniciar, né? Uhum. E você tinha uma facilidade de ter um professor para tirar dúvida, né, eventualmente, então isso ajuda muito, assim, eu vejo que os alunos, às vezes, querem ter um estudo, assim, solitário, mas quando está na faculdade, quando começa a se preparar, seja para OAB, seja para concursos, eles não aproveitam a figura do professor. Então, imagina, se você está estudando ali, tem a facilidade de ter um professor para tirar uma dúvida, já ajuda muito, né? É verdade. Muita gente recorre a cursos, né? Quando sai da faculdade já não tem mais aquela figura diária do professor, né? Você está diariamente na sala de aula, e acaba tendo que recorrer a cursos, materiais, comprar muito livro, acaba tendo um investimento um pouco maior, né?
Mas isso foi certamente um elemento facilitador. E outra coisa que eu achei que facilitou muito e que foi um grande diferencial, foi um pouco antes, nos semestres anteriores, antes mesmo de eu ter essa conclusão, né, de eu tomar essa decisão de encarar as provas, né, de concurso e começar a fazê-las, foi eu ter feito uma base muito boa em Constitucional Administrativo e Processo Civil. Certo. Porque eu olhava para frente e via, bicho, tudo que eu vou usar no direito, eu vou precisar saber muito constitucional, eu vou precisar saber muito administrativo, e eu vou precisar saber muito processo civil. Eu tenho que dominar o processo, né? Sim. Seja para advocacia, seja para provas de qualquer concurso, coisa, exatamente. Uhum. Então, que a nossa advocacia, o exercício diário do direito, né, do serviço jurídico, ele está muito ligado com o processo ainda, por mais que tenha crescido muito essa questão das atuações extrajudiciais. Né? Sim. Então, eu foquei nos 4 primeiros semestres, ali até o 5º, muito nessas matérias. Até quando era férias, eu estudava essas matérias, eu pegava livros para além da sala de aula, né, e me interessava em estudar sozinho mesmo. Eu sempre tive essa característica de ser um pouco autodidata. Sempre gostei, nunca dependi de professor para poder querer estudar, aprender determinada matéria. E aí foi o que eu fiz, né? Eu fiz essa base, já comecei a me preparar em 2014, mais ou menos, para concurso, quando eu estava no 5º semestre, né, com base na experiência de outros colegas, experiências bem-sucedidas. Colegas que viraram amigos, né, com o tempo, com a convivência, né, que o pessoal é sempre muito solidário nesse âmbito de concurso público, né, acaba virando amigo. E eu comecei. Cara, o estudo, assim, é bem difícil, porque ele exige uma disciplina e um foco muito grande. É um ambiente de muita renúncia. E que, às vezes, quando a gente tem pouca idade, a gente não tem a maturidade para perceber que essa renúncia que a gente está fazendo agora é a melhor opção no longo prazo. Daqui a 5, 10 anos, você vai colher os frutos da sua decisão de agora. Sim. Você vê seus amigos todos saindo no fim de semana. Exato. Ainda mais imagina, com 22 anos de idade, ali, 20, 21, 22 anos de idade. Eu comecei a assumir com 22, eu comecei com 20, né? Comecei a estudar com 20. Eu estudei 2 anos e 2 anos e meio, mais ou menos, por isso. Então, comecei a estudar com 20 anos. Então, com 20 anos, 19, 20 anos, eu comecei, vou estudar para concurso. Então, teve esse lado da maturidade que eu tive na época, esse clique, cara. Não sei nem explicar como foi isso, entendeu? Da onde que veio, da inspiração dos outros, da vontade, né, do propósito de querer exercer um cargo público de alta relevância. E da recompensa, obviamente, financeira que tem envolvida quando você tem o exercício do cargo público, né? A tranquilidade que você tem, a recorrência de remuneração, enfim. Não tem período de atrasar. Pois é. E todo esse contexto, ele é igualmente importante para quem vai fazer o exame da ordem. O exame da ordem também exige um estudo aprofundado, um estudo dedicado, por exemplo, renúncia, né? Para você ter que fazer... acertar determinado número de questões. Né? A única diferença é que no concurso a sua competição ela é com os outros candidatos Sim. E na OAB é com você mesmo. Né? Você não compete com ninguém, não existe número de vagas. Quem atingir o perfil mínimo se torna advogado. Então, exato. Isso facilita um pouco em relação ao concurso, mas não deixa de ser desafiador, né? Porque, como eu falei, exige foco, disciplina. A prova da OAB, assim, de fato, você só compete consigo mesmo, né? Então, nós temos ali 80 questões, das quais tem que acertar metade. Seleção pública, concurso público, assim, a renúncia, conforme você falou, é muito maior. Então, assim, você tem que ter, obviamente, uma meta de estudos, assim, quase que absoluta. Eu não sei como era a tua rotina de estudos naquele tempo para a tua preparação para concurso público. Presumo que tenha sido, assim, de renúncia quase que total, né? Como é que era? Se você tem para a faculdade de manhã, à tarde onde estudava, quantas horas? Era assim, bem... separava por disciplina, pausas, como é que funcionava? Aí daqui a pouquinho a gente fala especificamente sobre a prova da OAB. Certo. Porque eu acho bacana a história do Ricardo, porque ele ensina pra gente que a pouca idade não é limite nenhum, sabe? Então, assim, o Ricardo, ele passou ainda na graduação para um curso federal, assim, concorridíssimo, não sei qual a projeção de pessoas por vaga, não sei se tem esse dado aí também. Não tenho. Mas eu presumo que seja muito, muito alto. Mas pelo fato de ser um concurso federal, né, pessoas não demanda deslocamento. Exato. O fato de não demandar deslocamento de um estado para o outro, normalmente é mais concorrido do que os normais, né? Em termos numéricos, do que um concurso regional. Exato. Então, assim, o Ricardo, com a pouca idade dele, obviamente, é fora da curva, tinha sua maturidade intelectual, profissional, mas, assim,
eu acho bacana a gente trazer pessoas jovens que provaram, né, que não é difícil. Obviamente é difícil, mas é possível, né? É pessoas que provam que essa pouca idade não é sinônimo de maturidade. Então, assim, se o Ricardo conseguiu, com estratégia, passar no concurso assim, concorridíssimo, muitas pessoas, caso estejam dispostas aí a pagar o preço, também conseguem, né, de fato. Então, conta pra gente um pouquinho da tua preparação, assim, para o concurso específico, né, assim, da AGU, outros mais, entre aspas, relevantes aí que você passou. Aí, em seguida, a gente caminha aí para questões do próprio exame de ordem. Cara, assim, o estudo, se a gente for pegar no dia a dia, o estudo, se eu for estudar para concurso e para ordem, não vai mudar muita coisa. Sim. Em questão de metodologia, em questão de necessidade de fazer exercício, de dedicação. De coisa talvez que mude essa questão do número de questões que tem que ser acertadas, né, da ausência de uma concorrência com outros candidatos e da matéria. Sim. Obviamente, o concurso tem matérias que prevalecem de acordo com o cargo que você está disputando, né? Justamente pelo perfil das atribuições que esse cargo tem. E, certamente, não fui só eu, tá? Então, essa fica de inspiração. Não fui só eu que passei jovem. Eu me inspirei em outras pessoas que igualmente passaram jovem. Sim. Colegas da faculdade que, com 21 anos, já eram defensores públicos. Já eram procuradores do Estado. Bacana. Então, eu não sou um exemplo isolado. Sim, total. E tá longe de ser um traço de genialidade. Sempre falei, bicho, eu nunca fui um gênio, nunca fui um gênio no colégio, nunca fui um gênio na faculdade. Eu sempre me achei pelo contrário, sempre me achei um pouquinho mais atrasado que os outros, por isso que eu tinha que me dedicar um pouco mais que a média. Perfeito. Essa era, acho que eu achava que era a minha obrigação. E quanto à rotina, é interessante, porque a rotina eu fui mudando muito ao longo não muito, mas eu fui aprimorando ao longo dos meses, ao longo das semanas. Eu vi o que ia dando certo e o que ia dando errado, o que é que montava mais para mim, qual era o meu perfil de estudo, o que eu gostava mais. Eu disse, eu tinha um perfil um pouco autodidata, então eu nunca fui muito de assistir vídeo-aula. Eu nunca gostei de assistir muito vídeo-aula. Eu pego mais, eu capto mais a informação, seguro mais a informação, retenho mais na leitura mesmo. Eu gosto de pegar o livro, compro o livro, leio, começo a estudar, faço anotações. Eu gostava de estudar o livro, a doutrina. Boas doutrinas, tá? A seleção de boas doutrinas é importante. Hoje em dia, nós temos um mercado muito grande de livros direcionados, tanto para concurso como para a OAB. Então, é interessante fazer, até mesmo pensando no investimento do próprio bolso no livro físico, né? Às vezes tem acesso a ele digital sem custo nenhum. Então, a escolha do material foi interessante também, porque você escolhe materiais voltados para esse tipo de objetivo. E que muitos materiais que são voltados são bons, são muito bons. Fica, por exemplo, o registro do livro de Direito Constitucional do Pedro Lenz. Pedro Lenz é muito interessante, por mais que seja um livro esquematizado. E o pessoal tem preconceito, né? Tem preconceito. E é um dos, sinceramente, até hoje é o melhor livro de controle de constitucionalidade que eu já vi. Sim. Que eu já li, né? Teve uma pergunta aqui interessante da Edile. A Edile é nossa aluna, também está no 8º semestre. Grande abraço, Edile, nossa querida aluna da FMB. Ela perguntou se o senhor, na época da faculdade, apenas estudava ou também trabalhava, fazia estágio, como é que funcionava essa rotina? Exatamente isso que eu queria explicar agora. Era bem desafiador, porque eu praticamente estudava de manhã, minha rotina era essa. Estudava de manhã, acordava bem cedo, tipo às 6 horas, 6h30 eu estava estudando, e até meio-dia e meia, porque eu tinha estágio à tarde, né? Eu estagiava na Procuradoria do Estado do Ceará. Daí, acho que a influência de ter escolhido também Procuradoria, né? E era 4, 5 ou 6 horas de estágio? 4 horas de estágio. Aí eu tinha que trabalhar lá. Às vezes, quando o trabalho estava mais folgado, eu conseguia fazer alguma coisa de estudo lá, tipo, fazer questões, entendeu? Tentar ler alguma coisa rápida, uma jurisprudência. E ia seguindo. Mas eu passei 1 ano e meio na Procuradoria conciliando, né? De manhã estudar, até a Procuradoria, e à noite eu fazia faculdade. À noite ia para faculdade. Então, tinha uma rotina bem puxada, né? Trabalhava, estudava e ainda ia para aula. Então, daí a necessidade de a pessoa ter muito foco, né? Muita disciplina, e os finais de semana? Final de semana era a melhor época, a melhor hora para estudar, porque você tinha o dia todo. Certo? Então, você não namorava nesse tempo, não, né? Sim. Ixi, Maria, imagina a mulher em casa. Mas... acontece que eu estudava no final de semana, tipo, sábado, manhã e tarde, era sagrado, assim, manhã e tarde eu conseguia. À noite, normalmente não, à noite eu tirava na noite off. E domingo, pelo menos um turno. Entendi. Pelo menos um turno eu acabava estudando também, então... Bacana.
dá para perceber que a minha vida na época era all-in nisso, entendeu? Eu apostava all-in, não, minha vida aqui, que eu tenho que... Só tem essa opção e vamos pra cima. Eu escolhi essa opção, né, e vou fazer acontecer, né, porque era uma coisa que eu queria na época e realmente tem que ser um ponto de concentração bem interessante, bem forte. Beleza. Meus amigos, caso tenha mais perguntas, assim como é Dili, tá? Pode falar no bate-papo que eu vou tá perguntando ao nosso convidado, tá? Então, fala um pouco mais sobre a prova da OAB em si, né? Logicamente, eu nunca tive pretensão de fazer concurso público, sempre quis enveredar nessa área da advocacia privada, mas eu tinha uma vaidade que era passar logo no nono semestre, bem, assim, rapaz, muita gente passa no nono semestre para a OAB, eu entendi que não era uma prova absurda, que era uma prova, assim, difícil, bicho de sete cabeças, apesar do alto índice de reprovação, que eu confesso que eu fico um pouco surpreso, assim, com esse índice tão alto, mas tinha essa vaidade. Então, assim, a partir do 8º semestre, assim como os colegas aí da FMB, nossos alunos, eu já comecei a dar aquela lembrança, rapaz, próximo semestre que eu faço a prova da OAB, eu quero passar. Aí, obviamente, existem várias dicas de estudos, vários métodos, mas como é que funcionou para mim? Eu tinha uma disciplina que eu já escolhia na segunda fase, né? Eu já sabia que eu ia fazer direito do trabalho, era a hora que eu estagiava e tal, tinha uma certa experiência prática na disciplina, e fui estudar a prova da OAB em si. Então, o que eu fiz? Eu sempre recomendo para os alunos, para os colegas que vão fazer a prova da OAB. Tira um tempinho para você, fim de semana aí, tranquilo, você vai pegar o simulado da OAB, você vai pegar uma prova da OAB que já foi feita, e aí você vai tirar um sábado, tirar um domingo, sem interrupção, sem nada, faça a prova da OAB como se fosse, de fato, na realidade, tá? E aí, não estuda nada, não faz uma pesquisa, realmente tira um tempinho hoje, com a sua pouca experiência na prova da OAB, para você ver onde você está errando. Por que é que eu fiz isso, né? Tinha matérias que eu estudei, sei lá, direito penal, 3º, 4º, 5º semestre. Na época eu gostava, mas lá no 8º já estava meio esquecendo assim algumas coisinhas, sabe? E aí o que eu fiz? Eu fiz as 80 questões, acertei ali 42, 43, mas vi que eu poderia acertar muito mais se eu lembrasse alguns temas específicos de direito. Então, assim, a gente vai fazer a prova, a gente barra vocês, né, que vão fazer a prova no próximo semestre, é natural que vocês não tenham conhecimento sobre algumas disciplinas. Por exemplo, no meu caso, eu não tinha visto o direito tributário, não tinha visto empresarial, toda a matéria, obviamente. Então, era natural que eu errasse essas questões. Então, já começava perdendo, né, na prova da OAB. E, ao perceber que tinha matérias que eu conseguiria melhorar um pouco, depois de fazer essa prova valendo, assim, sabe? Eu vi, eu vou começar a revisar mais penal, vou começar a revisar mais constitucional, para que eu possa ter um certo sucesso. E, assim, na época que eu fiz esse simulado, eu não tinha focado em estatuto da OAB, né? A prova realmente de ética profissional. E isso faz uma diferença muito grande. Na minha época eram 10 questões, hoje são 8, a divisão de questões. Então, é um estudo muito mais estratégico, né? É uma recomendação minha, o doutor Ricardo vai trazer mais algumas sugestões para vocês também, mas assim, a prova da OAB, além do fator psicológico, né, obviamente, você tem que estar bem, tem que estar relaxado, é uma prova longa, você tem que ter a maturidade para estudar de forma estratégica. Não vai dar para você revisar todo o conteúdo de 10 semestres em 2 meses, em 3 meses. Tá? O estudo realmente é contínuo. E a dica que eu dou para todo mundo é que você tem que fazer a própria prova da OAB. Faça simulados, estudem as provas passadas. E quando você corrigir, né, você vai ver que existem até mesmo temas repetitivos. Por exemplo, direito de trabalho, cai muito jornal de trabalho. Jornal de trabalho, demissão por justa causa, às vezes alguma questão de férias também, que está sempre caindo. Então, essas disciplinas acabam sendo repetitivas. Então, se você tiver um estudo estratégico de resolver questões, já ajuda muito. Não é algo que vai garantir a tua aprovação, não, tá? Mas você vai sentir uma certa facilidade com a prova da OAB. Acho que em concurso público o pessoal também faz muito isso, né? Pega as edições passadas, faz as questões. A necessidade de fazer simulado e fazer questões, fazer exercício, ele é fundamental. Uhum. É básico, né? Sim. Assim, há uma coincidência, uma característica em comum nas pessoas que estão aprovação da OAB como no concurso, é essa necessidade de você fazer exercício. O exercício, ele é revisão. Sim. Um dos grandes desafios da OAB, acho que é por isso que há um índice de reprovação tão grande, é a extensão e a densidade do conteúdo. Você imagina, você tem que fazer uma prova que é constitucional, que você estudou durante toda a faculdade. Uhum. Penal e processo penal, que você estudou durante toda a faculdade. Então, muitas vezes as pessoas vão fazer a prova
sem ter essa revisão. Por isso que é um estudo de longo prazo. Você você quer estudar para a OAB? Do mínimo, aconselhável seria você começar a estudar para a OAB um ano antes. Sim. 6 meses, talvez seria possível, mas o ideal é que você encare isso como estudo de longo prazo. Exato. Porque a matéria é extensa, você não tem como saber o que vai cair. E a gente do direito, a gente está sempre sujeito a alterações legislativas, né? E examinador de prova, qualquer que seja, AB, concurso, adora inovação legislativa. Porque isso é uma qualidade, entendeu? Então, é necessário até você cobrar do advogado e do candidato, né, com a avaliação. Isso é imprescindível para a nossa atuação profissional. Então, esse olho na frente, né, essa necessidade de preparação prévia, é fundamental para te ajudar a combater, a remediar essa extensão do conteúdo. Então, o conselho é que comece cedo. Comece a estudar cedo e, como reiterando o que você falou, foque também em matérias estratégicas, matérias que compõem a maioria da prova. Exato. Às vezes você estuda, você passa horas e horas dedicando muito tempo para direito empresarial, por exemplo, para cair 2, 3 questões. Não faz sentido. Não faz sentido. Não para a OAB. Não para a prova da OAB, não faz sentido. Exato. Então, é muito melhor se você está com menos tempo para estudar, foque em ética, constitucional, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho. Só aí você tem mais da metade da prova. Você deve ter umas 60 questões de prova só com base disso daí. Você conseguindo fazer 40, pronto. Você vai para a segunda fase. E da segunda fase, você escolhe a matéria em tese que você tem mais afinidade. A segunda fase é para isso. A segunda fase não é para você se desafiar. A segunda fase não é para você dificultar a sua vida, não é para você inventar, não é para você inovar. A segunda fase é para você fazer a matéria que você tem mais afinidade. Se você tem mais afinidade, você trabalha já, que você já tem uma praxis no estágio, até mesmo em outros campos, né? Então, não invente, não dificulte a sua vida. Segunda dica, não existe. Exatamente. Não existe OAB dourada para quem fecha a prova ou para quem faz a segunda fase. Vai estar com o número da inscrição do mesmo jeito. É a mesma. Então, não dificulte. Escolha mais fácil para você. Se constitucional é mais fácil para você, faça constitucional. Se você trabalha mais fácil, faça o seu trabalho. E assim sucessivamente. Não existe vaidade na hora de fazer prova. Normalmente, quem tem vaidade, quem vai pela vaidade, acaba se dando mal. Total. Eu tinha uns colegas da faculdade que falavam, não, vou fazer empresarial, segunda fase, vou fazer em tributário. A parte de já estar em jogo, uma matéria. Não é porque é a hora que eu gosto, aí. Isso não é parâmetro, não, né? Eu tô com a. Aí, detalhe, essas pessoas que queriam inventar muito não passaram, tá? Na segunda fase. Eu tô com a divisão aqui de questões, obviamente é uma projeção não oficial, tá? Ética profissional, que a gente vai estudar ali o estatuto da OAB, saber quais são os direitos e deveres do advogado. Geralmente caem 8 questões. Na minha época eram 10, então já era um quarto da prova. Hoje não deixa de ser 10% da prova, né? Normalmente são questões que, se você estudar bem, você acerta as 8. Então você já começa com 8. Total. 10%. 10%. Então. Não é difícil. E não é difícil. Assim, na verdade, exatamente. Era intuitivo. Acho que mais tranquilo para acertar mesmo é ética profissional. Direito constitucional, processo civil, direito civil, 7 questões. Também tem uma quantidade bem razoável. Administrativo, penal, processo penal, direito do trabalho, 6 questões, processo de trabalho, processo tributário, direito empresarial, 5. E aí tem as outras matérias assim que são menores, né? Assim, que cai 1 ou 2 questões, que é filosofia do direito, direitos humanos, direito internacional, direito ambiental, ECA e CDC. Então, assim, sei que os nossos alunos já sabem, mas são 80 questões, das quais você pode acertar, você tem que acertar 40, né? Rapaz, professor, meu colega acertou 79 questões e eu acertei 41. Não tem problema. Vai para a segunda fase, mesmo jeito. AD, né? Se duvidar, você consegue até o número da sua inscrição mais cedo que ele. Tá bom? Então, não se assustem com essa competição, que é natural do meio acadêmico, a gente sabe disso, tá? Mas o que importa, meus amigos, realmente, é passar na prova. Sim, você está concorrendo literalmente consigo mesmo. Então, às vezes tem um colega que fala, fiz um simulado, acertei 79 questões. Eu confesso que eu acho que ele está mentindo. E segundo ponto, mérito dele, problema dele, e vida que segue, tá? Não vamos estar com essa necessidade aí de estar se comparando com o nosso colega, né? Acho que o aluno de direito, acho que o meio acadêmico tem muito disso, né? Eles acabam, vaidade, às vezes, né? Tem essa vaidade, essa preocupação de saber que se o cara está acertando
mais que ele. Verdade. Acho que não é interessante não. Isso não é saudável nem para você, nem para sua vida, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Débora Silveira, nossa aluna também, muito querida, ela está elogiando o livro do professor Pedro Lenza. Ela disse que conseguiu uma aprovação de um colega dela aí, e foi bem interessante, tá? O Thiago fez uma pergunta interessante. Está no terceiro semestre e faz simulados. Assim, simulados para concurso, simulado para AB. Perguntou se é muito cedo ou já é o momento para isso. Assim, nunca é muito cedo, né? Eu acho que se você, a partir do primeiro semestre, né? Inclusive, uma das pessoas que me inspiraram a começar a estudar concurso, eu comecei no quinto, né? Essa pessoa, ela começou no semestre 1. Olha aí. Ela começou no semestre 01, entrou na faculdade, ela começou a estudar. Por isso que ela, acho que no nono semestre, já passou por um concurso grande. Massa. Então, quanto antes você começar a se preparar, melhor. Prejudicial não vai ser, eu lhe garanto. Então, se você está no terceiro semestre, já está se preocupando com a AB, ou então com alguma prova de concurso que você vai fazer, parabéns, mérito seu, e você tem toda a razão. Perfeito. Começa fazendo simulado, se dedicando, né, aos estudos, pegando doutrina, lendo jurisprudência é fundamental. Tanto para AB quanto para concurso? Jurisprudência é mais para concurso. Para concurso, né? A OAB, ela cobra mais letra da lei, né? A questão doutrinária, ela não cobra tanto jurisprudência. Mas o combo doutrina, lei seca e jurisprudência, combinado com revisão, ela é o combo do sucesso. Você não tem como errar. Perfeito. Você não precisa se dedicar 10 horas por dia, 15 horas por dia, 20 horas por dia para passar, não. É um passo pequeno diário e constante. Deve ser constante e persistente. Você tem que ser constante e persistente. Eu acho também uma coisa que a gente tem que sempre falar, eu sempre gosto de destacar isso com nossos alunos e colegas que me procuram para conversar sobre isso, é o fator psicológico também, né? Assim, para você enfrentar qualquer concurso, seja o AB, eu tinha colegas na graduação da faculdade que eles eram, assim, academicamente, tiravam 9, 10, mas sempre ficavam ansiosos, assim, com as provas. E na OAB, porque imagina, a realidade interior acho que é até mais interessante que a da capital. Você vai fazer ali uma prova, você vê todos os seus amigos da graduação. Aí, tipo assim, se o cara tiver na primeira fase, não vê na segunda assim, rapaz, fulano nem passou. Aí tem gente que fica com essa ansiedade, sabe? Professor, eu vou fazer a primeira fase do OAB, não quero que ninguém saiba, não falei pro meu marido, nem pra minha esposa, eu vou sair de casa de fininho, porque se eu não passar vai ser uma vergonha grande. Então, assim, eu acho que as pessoas já começam com esse medo, sabe? Da prova do OAB e prova de concurso. E é importante você estar bem intelectualmente e também mentalmente, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa estar falando sobre isso também, assim, a maturidade acadêmica, a maturidade intelectual. Se você não passar, meu irmão, minha amiga, tem mais 2 provas no mesmo ano para você passar, tá? Então, assim, eu creio muito, pelo menos os alunos que eu tenho do 8º semestre, que a gente vai ter uma aprovação, assim, quase que unânime. Eu não tô sendo muito otimista, não, tá? Eu tenho quase certeza que a aprovação da OAB, os nossos alunos que hoje estão no 8º semestre, vai ser quase unânime. Isso por quê? Porque eu já fui professor de vocês, eu conheço todos aí pelo nome, então tem essa facilidade aí de realmente conhecer a capacidade de cada um. Os que eventualmente não conseguirão passar, vão ter outra oportunidade no mesmo ano. Na prova da OAB são 3 exames no mesmo ano, tá? Então é importante que você tenha essa maturidade que, olha, vou fazer com que dê certo agora. Eu não quero fazer novamente, até porque é caro, a inscrição é cara, é um dinheirozinho razoável, né? Então dá para você ficar brincando ali de ficar fazendo 3, 4, 5, 6, 10 provas da OAB no semestre não, tá? Então, ou no semestre não, durante a sua vida acadêmica. Então, assim, a intenção realmente é que você passe de imediato, passe logo, mas se não passar, meu irmão, minha amiga, tudo bem, vai ter outra possibilidade dessa aprovação chegar, e também não vai ter uma seleção na OAB, olha, aqui são os advogados que passaram de primeira, aqui são os advogados que passaram de segunda e de terceira, tá? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então não tenha hoje, esse medo. Ninguém sabe como foi que eu fui na prova da AB, quanto eu fiz. Pois rapaz, não tem necessidade. Mas nem eu mais, eu esqueci. Pois eu tava tentando lembrar aqui quantas questões eu fiz, eu não confesso que eu não tô lembrado, acho que foi, eu não me lembro. Se eu faço, eu sei que eu fui... Mas sabe por que você não lembra? Porque melhor. Você passou de 40, é desimportante a quantidade de questões. Pois eu tava lembrando, eu acho que quando eu tava, por exemplo, eu parei na 42, eu tava no carro, nervoso assim, né? Eu corrigindo num carro aqui, aí 41, 42, eu joguei pra cima. Passei já. Aí na segunda fase, quando eu fiz assim, já cheguei em casa também, já sabia um pouco mais a matéria. Não, passei, aqui eu vou tirar de 8, 9, então assim,
pouco importava, sabe? Então, é importante que você, de fato, tenha essa maturidade emocional, né? Então, professor, eu tenho ansiedade, fico nervoso, sou preocupado com o que vão achar de mim, enfim. É importante que você tenha, eventualmente até mesmo busque um profissional para tratar essa ansiedade, porque tem colegas que não passam na primeira ou na segunda fase por uma questão realmente de ansiedade, tá? Então, caso seja o seu caso, busque ajuda profissional, melhore, e que você vai ver que a OAB não é um bicho de sete cabeças, tá? Muita gente fica no meio do caminho por causa desse fator psicológico. Muita gente boa, né? Na verdade, a pessoa conhece a matéria, tem capacidade, tem um conteúdo técnico para fazer a prova, para passar na prova, para ter sucesso. Infelizmente, por algum nervosismo, por algum desequilíbrio momentâneo, acaba não conseguindo se concentrar, Sim. Ficando nervoso, marca errado, gabarito. Ixi, Maria, tem isso come também, palavra na hora de ler, lê muito nervoso. apressado e acaba errando a questão. Uhum. Então, tem todos esses fatores que são extrajurídicos, né, que é o extra, o conhecimento técnico, que são fundamentais para você fazer qualquer prova, não só da prova da OAB, né? Ao longo da vida você vai ser testado em várias provas, inclusive na atuação profissional, né? A primeira audiência de instrução que você faz é uma prova. Treme todo ali. Você vai ficar muito nervoso, independente de você saber muito como funciona a dinâmica da audiência, na teoria, ou não. Perfeito. Primeira sustentação oral igualmente. Então, é interessante que você busque realmente apoio psicológico. Se é uma coisa que lhe atrapalhe, de fato, que lhe deixe desequilibrado, ao ponto de lhe prejudicar, é interessante que você busque um apoio psicológico para poder melhorar e desempenhar o seu melhor, né? Poder externar o que você realmente sabe. Perfeito. Então, isso é imprescindível, sem dúvidas. Perfeito. E essa questão de marcar o gabarito errado, rapaz, acontece demais, viu? E às vezes é uma questão que você marca errado, que é aquela questão que você precisava. Imagina aí. Então é fica algo... com 39, né? Aff, Maria. Essa pessoa deve ter muita raiva. Rapaz, assim, se a pessoa não passar com 39, acho que ela prefere acertar pelo menos 10, 15 do que acertar as 39, né? Beleza. Tô olhando aqui o nosso bate-papo e aí os nossos alunos estão bem mais maduros, né? Por exemplo, a Marta colocou, eu quero passar. Tá mais que certo, viu, Martinha? A intenção realmente é essa. E aí, mandem as suas dúvidas, tá? Aí no bate-papo para a gente aproveitar a conversa com o Dr. Ricardo. A nossa aluna que ia vir, a Carol, ela teve imprevisto aí, teve uma piora na saúde dela, é por isso que vocês não viram a colega de vocês aqui no nosso podcast, tá? Ela teve uma piora do quadro clínico da saúde dela e não conseguiu vir, mas tá dando para interagir bacana aqui com vocês no chat ao vivo do podcast Interdisciplinares da Faculdade Maciço Baturité. Então, é uma satisfação muito grande contar com a audiência de vocês e podem ficar à vontade para conversar mais sobre essas dicas aí, eventuais dúvidas sobre a prova da OAB. E sobre a segunda fase, nós temos 6 questões subjetivas, né, e uma peça processual. Uma peça, 4 questões. Não, são 4, né? São 4? Salvo engano, são 4. São 4 questões e uma peça. São 4 questões e uma peça processual, isso. E aí, qual a dica, assim, além da experiência prática que o aluno tem nessa matéria? Sugerir outra coisa? A dica é acerte tudo, né? A dica é isso. Mas, assim, a peça é fundamental, interessante você, se tiver como, pratica essas peças em casa, se tiver cursos que auxiliem, pratique essas peças, compre simulados, se for necessário, e pratique. Não chegue na prova sem você praticar as peças que podem cair. De preferência todas, pelo menos uma vez, mesmo cada um. E assim, interessante que eu estava vendo uma estimativa, pelo menos da matéria que eu dou aula, enfim, que eu fiz a minha prova da OAB também na época, Direito do Trabalho. Tem um certo padrão, vamos colocar um padrão aqui, cai muito inicial, contestação e recurso ordinário. Então, outras peças processuais em Direito do Trabalho geralmente não caem, já caiu aí durante esses anos de OAB, posso até depois passar para os amigos aí a projeção, mas assim, como regra inicial, contestação e RO. Um estudo inteligente, ele volta para você exercitar mais essas peças, né? Não deixar os outros, obviamente, né? Mas no estudo inteligente você foca mais na estrutura dessas peças, né? E uma coisa interessante também é que na segunda fase você pode levar lei seca, né? Exato, isso ajuda muito. Mas assim, a lei seca, o vade-mecum, ele não vai te ajudar muito se você não souber usá-lo. Exato. É necessário que você saiba
quais artigos encontrar, onde eles estão, para determinado tipo de peça. Exato. Eu lembro que eu fiz constitucional para a segunda fase, e a peça que caiu foi uma ADO, ou seja, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Isso não é uma peça comum, nem que um advogado no dia a dia normalmente pratique, né? Geralmente a atuação direta em controle de constitucionalidade no Supremo, até mesmo nos tribunais de justiça, elas são muito restritas e é pouca mesmo, porque é um conteúdo que não é de conhecimento geral, é um pouco mais restrito, um pouco mais específico, né? Um pouco mais refinado. Então, demanda um pouco mais de estudo, demanda treino, e até mesmo para você identificar o tipo de peça. Sim. Porque se você sabe até o que vai dizer, às vezes tem, sei lá, situação fática, tem os fatos A, B e C, você sabe o que vai alegar. Se você errar a peça, mesmo sabendo o que vai alegar, você pode ser que você vai perder a maioria da questão. Total. Perfeito. É fundamental essa questão, você estudar os traços de cada um desses recursos, dessa petição inicial, até mesmo dessa ação, porque você tem que, no constitucional, você tem que identificar qual ação entrar. Salvo engano, em civil também, você tem que identificar qual ação entrar, porque normalmente é petição inicial, quem se faz a segunda fase de civil. Então, se você não souber identificar a ação, não adianta você saber também o conteúdo. Todas as questões também, que já não vai passar, né? Exatamente. E as questões elas refletem o conteúdo, né, assim, que você vem estudando. Normalmente as questões vêm um conteúdo um pouco mais aprofundado que da primeira fase. Pelo menos em constitucional, que foi o que eu fiz. Tem um cunho acadêmico. Eles têm um cunho acadêmico um pouco mais aprofundado. Mas, assim, não é nada difícil. É o que é visto em sala de aula, né? Em sala de aula, a gente tenta passar o conteúdo que é cobrado em provas, que você vai ser demandado numa vida acadêmica futura, caso você queira fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado. Perfeito. Então, a gente explora tudo isso em sala de aula. A grande dificuldade é manter aquelas informações na cabeça, né? Daí a necessidade de um estudo constante e de uma revisão. Acho que o mais importante, se pegar para mim, Ricardo, qual foi um dos pilares mais importantes para você no longo da sua trajetória de estudos, né? Eu falo, olha, foi te dar a humildade de reconhecer que eu preciso revisar, que senão eu esqueço. Pessoal, que não acontece acontece com todo mundo. Você acaba de ler a coisa, você esquece. Você esquece, meu Deus, foi o que eu li. Você vai fazer uma questão das coisas que você acabou de estudar e você não fixou. Rapaz, isso é comum, isso acontece com todo mundo. Não, é interessante que a gente que dá aula, que é professor, antes de ministrar uma aula, pelo menos, não sei você, mas eu tiro ali 10, 15 minutinhos para, às vezes, ler alguma besteirinha, revisar para, olha, porque imagina, eu dou a mesma aula, assim, obviamente, com as alterações legislativas que porventura venham a ocorrer, mas imagina, eu vou dar uma aula sobre história e direito do trabalho, a mesma aula desde sempre. Mas sempre, antes de ministrar uma aula, eu estou lendo alguma besteirinha, lendo algum artigo, para incrementar mais um pouco. Então, assim, se nós que já somos advogados, já somos professores, trabalhamos com isso quase que diariamente, revisamos, por que um acadêmico de direito não vai revisar e não vai ser humilde intelectualmente em revisar as matérias, né? Então, isso daí é uma premissa óbvia, mas necessária para a gente tá trazendo para você, aluno da FMB, tá? Então, mais uma dica de ouro aí do nosso podcast. Não seja prepotente academicamente, tá? Baixa a bola, seja humilde, revise as matérias, converse com o seu professor, converse com seus colegas, que não tem segredo, né? Assim, a grande realidade é essa, que não vai ter segredo. A grande fórmula para o sucesso na aprovação em provas no geral, né? É a fórmula bundas hora, né? Bunda na cadeira, mais horas de estudo. A fórmula é essa. Né? Já pode encerrar aqui o podcast. Não existe fórmula mágica para poder você buscar atalhos. É até uma das dicas que eu tenho para os alunos. Eu não busco atalhos. Não existe atalhos. E o pessoal vende caro, rapaz, aqueles mapas mentais, aquelas coisinhas. Eu não criticando, obviamente. Não criticando. Mapas mentais ele pode ser muito útil em determinadas situações, como, por exemplo, que vai revisar. Mapas mentais é ótimo para quem quer revisar. Isso. Agora, você estudar só por mapas mentais é um atalho que não vai lhe agregar. Como vem gente vendendo caro na internet aí, dizendo, olha, estuda isso aqui, estuda essas... só isso. A fórmula mágica é essa. Eles colocam... Passei só com mapa mental. Células de conhecimento, uma coisa assim, que eles botam um nome bonito aí para vender, né? E aí acabam ganhando com a sua insegurança. Então não seja esse tipo de gente, pelo amor de Deus, tá? Então realmente... Você tem que ter saber fazer esse filtro, né? Realmente, porque nós tendemos, o ser humano ele tende a buscar atalho, né? Total. Mas não existe atalho, especialmente quando você se trata de absorção de conhecimento. Existem métodos diferentes de absorção de conhecimento, obviamente. Eu tenho mais facilidade, como eu falei, com a leitura de livros. Eu prefiro livros, leitura ali, artigos.
prefiro ler, marcar quando eu estou absorvendo. Eu lembro até a página, às vezes, da informação. Às vezes você está com a página aberta, essa informação está na página 300 e tanto do livro tal, porque às vezes uma vez ou outra você decora a informação fixa, né? Sim. E tem gente que tem uma facilidade maior com videoaulas. Tem uma inteligência visual e auditiva mais avançada, mais aguçada. Não é o meu caso, mas eu compreendo e entendo que tem gente que é assim, tem gente que prefere assistir videoaula. Agora, eu gostava muito também. Pois é, tem gente que gosta. Se você tem essa facilidade, explore esse meio também, não é o meio errado. Não é porque eu não explorei muito essa questão que tá errado, que você não pode. Você pode e deve, se for o melhor caminho para você aprender. Perfeito. Portanto, que você aprenda. Eu só não concordo com a pessoa que utiliza a videoaula por ter preguiça de ler. Sim. Porque tem muita gente que faz isso. Total. Tem muita gente, não, vou estudar só por videoaula, só pela anotação do caderno, né? Aquelas anotações de caderno, coisa. Porque simplesmente tem preguiça de ler. E aquele negócio, você está buscando um atalho. Quanto mais você evitar esses atalhos, por mais que seja um pouco mais doloroso, e com certeza esses atalhos eles vão distanciar ainda mais ainda a sua trajetória. Vão alongar a sua trajetória, porque você não vai conseguir chegar no tempo prometido ao seu objetivo final, né? Seja ele OAB, seja ele concurso. Sim. Não existe atalho. Digam para mim no bate-papo, meus amigos, os nossos colegas que estão assistindo, qual a matéria que vocês vão fazer na segunda fase, como é que anda essa preparação, tá? Como é que anda eventualmente algumas dificuldades para a gente tratar também ao vivo aqui com o nosso convidado. O Jefferson Gomes está elogiando o professor Ricardo, diz que ele é muito bom. O Jefferson é aluno da nossa faculdade também, está destacando aí a sua qualidade acadêmica em sala de aula. Então, Jefferson é meu aluno? Jefferson é nosso aluno também. Então veja bem, meus amigos. A gente está tendo um papo aqui bem descontraído e mostrando para você que realmente não existe muito segredo, né? Eu acho que o fator psicológico é extremamente importante também para essa segunda fase da OAB, para a primeira também, para concursos públicos, enfim. E também, obviamente, fazer o básico, né? Não adianta, por exemplo, eu querer ser um bom motorista se eu não pratico e dirijo. Não adianta eu querer ser um bom advogado se eu não estudo, sou curioso, tento fazer um network, participo de audiências. E no concurso é a mesma lógica. Então, não adianta você querer ter um sucesso em seleções públicas se você não faz ali qual é o método que falou aí? Bunda aí? Não, bundas horas. Bundas horas. Se não fazer o método aí do professor Ricardo, bundas horas, tá? Então, assim, não existe essa dificuldade aí que muitos pregam, né? Obviamente, a prova da OAB, sejamos sinceros, tá? Existe uma reprovação muito grande, isso é um fato, tá? Isso é um dado numérico. Agora, convenhamos, são de pessoas que levam a faculdade também no pagode, né? Assim, passa esse semestre, aquele aluno que está o tempo todo querendo pontuar mais, 0,5, professor, reprovei por causa disso, professor, não fui para aula, mas me ajude, sabe? Então, assim, uma hora a conta chega. E a prova da OAB, acho que é o primeiro susto, né? É o primeiro susto, assim, rapaz, não estou preparado. De 80 questões, não é nem 50% mais um, é 50%. E o cara não passou, entendeu? Então, existe esse primeiro susto, e eu tenho certeza que nossos alunos da FMB não vão passar por esse susto, tá? Eu tenho, assim, essa total segurança que a gente não vai ter esses sustos aí na nossa instituição. O Eric vai fazer em constitucional, vamos falando no bate-papo. O interessante é que o curso de Direito ele é um curso que, se você quiser se formar sem saber muita coisa, você consegue. Rapaz, infelizmente, você consegue. Total. Eu falei isso agora há poucos nos bastidores aqui. Você consegue. De fato, você consegue levar com a barriga a faculdade toda. Talvez não uma matéria ou outra. Uma ou outra, mas uma hora vai. Pegar um professor um pouco mais carrasco. Exato. Mas o aluno tem que ter essa maturidade de entender que a faculdade é um pouco diferente do colégio. Né? O colégio você tem um programa de cobrança mais em cima, mais intensa, você é adolescente, você é criança, você está aprendendo ali a como se adequar àquele método, né? Quando você entra na faculdade, então você escolhe a faculdade para uma atividade profissional no longo prazo que você escolheu. Para a sua vida, está gastando caro. Ao lado profissional é uma identidade sua. Então, você tem que ter essa maturidade que você não vai encarar isso com a seriedade que ela merece ter. E não sei se por a gente entrar, às vezes, muito novo na faculdade, né, culturalmente não se tem esse hábito, né, de levar a sério todas as cadeiras, você estudar com afinco, regularidade, você ser curioso, você ser interessado, você ser ativo, proativo, né, ir atrás de outras questões que ajudam, como estágio, né, prática, fazer networking. Isso é muito interessante, principalmente para a gente do direito.
talvez por ser um curso muito grande, pela ausência dessa cultura, isso explica um pouco do alto índice de reprovação na OAB, né? Sim, perfeito. Então, meus amigos, a gente já vai estar quase encerrando aqui o nosso bate-papo com o professor Ricardo, nosso primeiro podcast interdisciplinares da Faculdade Márcio Baturité, e fazer um resumo aqui completo dessa nossa conversa, tá? Desse nosso diálogo. Então, veja, a prova da OAB, isso aqui é quase que unanimidade em quem leciona no direito do trabalho, leciona outras cadeiras também do direito, existe uma necessidade de você se preparar fazendo questões, né? Assim como todo concurso. Mas a prova da OAB, ele tem esse diferencial que você precisa conhecer melhor a própria banca. Então, assim, existem questões que, né, que são repetidas, tá? Mas assim, a temática é parecida. Constitucional tem matérias que caem com mais frequência, civil, penal, então tudo isso tem essa prática na prova da OAB. Então, assim, façam simulados. O interessante é que você fazendo simulado, com o tempo você vai entender qual é o perfil da banca. Exato. A banca, ela mostra o seu perfil, o que ela gosta de cobrar, como ela gosta de cobrar, até mesmo correntes temas que tem corrente divergente, ela mostra a corrente que ela adota. Olha aí que interessante. Então, com simulados, você começa a ter esses insights e começa a entender, né? É aquele negócio, você vencer seu inimigo, você precisa entendê-lo. Né? Exato. Então, assim, até para você também... de guerra, né? Exatamente, de guerra. Então, assim, até para você também ter uma noção de tempo, né? Porque, assim, alguns colegas vão... Olha, nunca fiz a prova da AB, quero ver lá na hora, vou fazer o teste para fazer a prova realmente só no dia. Aí você perde muito tempo na questão. Muita emoção, né? Fica nervoso. Aí imagina, rapaz, eu estou na dúvida na questão, aí vai, volta. Então, assim, estudo estratégico. Por exemplo, na minha época, quando eu primeiro fiz as questões de ética, direito de trabalho, processo de trabalho, aí penal, processo penal, civil, processo civil constitucional, e depois o resto que eu não sabia, basicamente. Faz sentido, né? Você então, garante assim, ali, você vai fazer quando tá mais cansado. Exato. Né? Você fez bem o que você sabe. Bem. Exatamente. Então, assim, essa dica funcionou para mim, pode funcionar para você, tá? Então, é uma dica que pode... Sabe uma dica interessante? Que é, por exemplo, às vezes você está estudando agora, você cobriu parcialmente o conteúdo. Falta uma semana para a prova, você estudou parcialmente o conteúdo que vai cair no exame. Né? Infelizmente, você não conseguiu cobrir tudo. Em vez de você, em uma semana, correr com conteúdo que você não sabe, é muito mais proveitoso para você revisar o que você já sabe. Total. Porque imagina quando você está numa guerra. Você avança com as suas tropas, você ganha território do seu inimigo. E você quer o quê? Avançar mais para ganhar mais território. Só que para você ganhar a guerra, você não precisa só avançar. Você precisa avançar e proteger o que você já conquistou. Então, esse tipo de atitude é muito responsável e vai no sentido dessa lógica. Você avança no conteúdo devagarzinho e, ao mesmo tempo, você preserva o que você conquistou, o que você já estudou por meio da revisão. Perfeito. Então, nesses casos, é mais interessante você revisar do que você estudar todo atabalhoado aí um conteúdo que não vai ficar, você vai perder tempo e ainda não vai revisar. O conteúdo que você já estudou e talvez você tenha um domínio maior. Perfeito. Então, excelente analogia, tá? Geraldo tá me cobrando para ser professor de Direito Processual do Trabalho. Tá bom, Geraldo? Vou fazer essa minha organização para pegar também essa disciplina, tá bom, meu amigo? Então, assim, realmente, esses simulados são algo básico para a gente estar fazendo nesse conteúdo preparatório para a OAB ou para concursos públicos. Né? Então, é necessário você conhecer o inimigo nos dizeres aí do professor Ricardo. Então, veja bem, realmente é estratégia de guerra, meu amigo. Tem que ter um plano de ação, tem que ter uma estratégia. Você não pode chegar despreparado para enfrentar uma banca que é difícil. Uma né? coisa que você chamou a atenção aqui, que é interessante a gente falar, né? É o planejamento. Todo estudo, para ser bem sucedido, ele precisa de um planejamento. Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um plano traçado do que você vai estudar, por onde você vai estudar, como você vai estudar e com que frequência você vai estudar. Né? Sim. Se você não fizer realmente, de fato, pôr num papel ou numa planilha essa questão, você acaba se perdendo. E até mesmo a frequência com que você vai revisar. Então, tenha tudo isso desenhado, bem alinhado, bem definido, para você poder ter sucesso. Isso é imprescindível. Eu tinha, por exemplo, 2 controles. A minha sistemática de controle é um pouco complicada, mas eu vou explicar mais ou menos como eu fazia. Eu tinha um controle no computador, né? Eu tinha a divisão em uma tabelinha dizendo quais matérias na semana eu vou estudar. Esse dia, segunda-feira, eu vou estudar tais matérias. Por exemplo, 3 matérias. Constitucional, administrativo e processo civil. Esses 3 matérias nessa segunda-feira. Aí eu tinha o meu caderninho especificando quais matérias. Constitucional, vou estudar controle de constitucionalidade. Administrativo, vou estudar organização do Estado.
Processo civil, eu vou estudar audiência, por exemplo, então produção de provas. Então, é necessário você manter esse tipo de registro para você até saber como você está avançando no edital. Isso vai se tornando natural, vai se tornando um hábito. Tire 5, 10 minutos para você fazer isso antes de começar a estudar. É fundamental você fazer. Vai ser extremamente produtivo para o teu estudo. Você não vai estar perdendo tempo, pelo contrário, você vai estar ganhando tempo. Exato. Porque se você está estudando de forma não sistematizada, você fica nervoso. Muita informação você pode perder no meio do caminho. Você fica nervoso. Imagina você pode começar a estudar por matérias que não sejam propedêuticas. Então, por exemplo, tem matérias que são anteriores, né, que são base de outros conteúdos. Sim. Então, se você começar a estudar pelo conteúdo final, obviamente você perde aquela base do conteúdo inicial, até mesmo a compreensão daquele conteúdo. Né? Então, é necessário você ter essa estratégia também de organização. E também, assim, quando o aluno estiver fazendo as questões, é importante que ele, de fato, não apenas corrija as questões. Né? Eu errei, tá errado. Se não, errou uma questão que você acha que vacilou por alguma besteira, esqueceu algum conteúdo, estuda aquela questão. Isso é importante. É um método de estudo assim, muito mais direcionado. Porque, vamos pegar aqui uma matéria de direito de trabalho que eu errei um item porque eu, sei lá, vacilei ali sobre o adicional de insalubridade, achei que era 10, era 20. Aí você revisa o adicional de insalubridade, aí você já tem aquela matéria ali já na sua cabeça de forma mais fresca, né? Então é interessante. Assim, quando você corrigir as suas questões da OAB ou de qualquer outro concurso, você pare para revisar e aprender com o seu erro. Então não vá só sair dando certo e errado e fica por isso mesmo não, sabe? Eu acho que é uma dica bem interessante que você consegue ser até mesmo mais objetivo, não é pegando atalho. Você estuda. Você aprende muito mais. Exato, com seus erros, né? Do que pelos acertos. Total. É muito comum, quando eu estava revisando, usava um site, que tinha lá o login, você pagava o site, tinha lá as questões, o banco de questões, e ele guardava no sistema de dados, qual questão você tinha feito, você podia excluir as questões. Não, essa que eu já fiz, eu posso excluir da lista que vai aparecendo das novas, né? Sei que site é esse, é legal. Então, quando eu acertava uma questão, beleza, acertei, legal, passou, fui para outra, às vezes errei uma, isso daqui, aí você vai ver o que você errou, você vai lá, errei isso, é verdade, tem essa informação, esqueci esse detalhe, essa pegadinha, essa casca de banana, aí você fica já ligado para a próxima vez, né? Então já é um aprendizado, né? Todo aprendizado, todo erro, na verdade, é uma oportunidade de aprendizado. Aí vinha de novo, às vezes, aquela questão que eu tinha acertado, o que aconteceu, eu ia lá e errava a mesma questão. Entendi. Por quê? Tá confiante, exatamente. Né? E porque você vai esquecendo o conteúdo. Daí quando você revisa, errei. E essa tinha acertado antes. Aí você vai ver, agora você não vai errar mais, porque você errou a questão que você já tinha acertado. Aí você percebe que o seu erro, às vezes, é mais importante do que o seu acerto. Fazer exercício. Legal. Perfeito. Talvez você até mesmo, se você estiver fazendo exercício e estiver errando muito, talvez seja bom, porque você está aprendendo mais do que alguém que está acertando. E quando cai na prova, já lembra ali, e já acerta. Exatamente. Então, vejam bem esse preparo, assim, obviamente, preparo contínuo da própria graduação com a FMB, né? Você já vem se preparando aí durante 4 anos, praticamente. Então, é natural que você tenha uma base sólida de algumas disciplinas. Obviamente, você vai estar revisando, você não vai ser uma pessoa prepotente academicamente. O professor Ricardo foi muito claro aqui, já que ele tem uma certa experiência de sucesso em alguns concursos, inclusive, a nível federal. Ele destacou, olha, no momento eu fui prepotente academicamente, eu sempre estava revisando as matérias, sempre parti do pressuposto que eu tinha que aprender um pouco mais, então eu não achava que eu era lá o bambambam dos concursos, tá? Então é importante que você não tenha essa prepotência acadêmica. Segundo ponto, tá? O primeiro ponto é fazer simulados e corrigir os simulados e, de fato, responder ali as questões, responder ali os seus erros, tá? De fato, ver a questão que você errou, estudar e aprender. Segundo ponto, revisar as matérias e não ser prepotente academicamente. E o terceiro ponto da nossa conversa, aqui para fazer um resumo bem geral do que nós tratamos aqui nessa primeira hora de conversa, é que você deve cuidar do fator psicológico. Né? Não adianta você ir para uma prova nervoso, se eu não passar, acabou o mundo, se não passar, eu sou muito competente, eu sou muito burro. Não, pelo amor de Deus, tá? Não seja você mesmo o seu sabotador. Não vem de primeira para ninguém, né? Exato. O pessoal só vê as aprovações. Exato. Eu reprovei muitos. Exatamente. Isso ninguém fala, não. Ninguém fala, Até só mesmo a foto do Ricardo lá em Bis e tal, acho que tá tudo bem. Muitos que eu até queria mais do que o carro que eu exerço hoje. Olha aí que bacana, é importante falar sobre isso. Frustrações maiores do que uma coisa.
me ensinaram bastante. Exato, mas ninguém fala, né? Ninguém fala. Ninguém fala, acho que já passou em primeiro turno. Ninguém fala das derrotas, né? Só mostra as vitórias. Exato, né? Exatamente. Então vejam como é interessante você ter essa maturidade. Então, assim, o professor Ricardo, ele deu uma verdadeira aula pra gente. Olha, de fato, errei, de fato, não fui aprovado em tudo, mas vida que segue, vamos ajustar aqui onde a gente errou para que no próximo concurso nós tenhamos sucesso, né? Então é natural que você tenha essa resposta. Tem muito amigo meu, muitos amigos meus que passaram anos levando não, cara, fazia toda a prova, não passava. Aí começou a passar a primeira fase, ia para a segunda, caía, aí ficou nisso, aí primeiro vai para a segunda, caía, até que depois de, às vezes tem um caso de um amigo de 8 anos de estudo, passou e começou a passar em tudo. Olha que legal. Então, às vezes é um detalhe, né, rapaz? A pessoa vai amadurecendo ao longo da jornada, vai entendendo onde está errando, vai amadurecendo. E para isso acontecer, você ter essa humildade, né? De entender onde está errando. Resiliência, que também é um fator muito importante. E aquela questão, né? Agora que passou, né? Agora que está exercendo cargo público, eu sempre sabia, aquele cara é muito bom e tal. E ele, quando ele estava passou 8 anos levando não, que é mais competente, né? Que é mais frequente do que se imagina, ninguém botava fé, botava confiança na pessoa, né? Aí ele tirava onda, né? Certeza. Pois é. Aí tirava os nãos, normalmente o pessoal não mostra, né? A derrota, né? A gente só mostra... É que nem rede social, né? Nas redes sociais a gente só mostra acho que tá tudo bem, né? Acho que tá tudo bem, tá todo mundo sadio, tá todo mundo saudável, bonito. É que nem o oi, tudo bem, né? O cara pode estar muito ruim, muito mal, problema financeiro, problema de saúde, o cara, tô bem, não. Ótimo, o cara responde, tô ótimo, tudo bem, chega. A pergunta do Jonas, e pra gente já tá finalizando. Ele é do Direito 5 da FMB, perguntou se é sempre a mesma banca que ministra a prova da OAB. Nós temos a FGV, né, que ministra a prova da OAB, e tem essa banca, eu acho que, não sei se desde sempre, mas acredito. Foi CESP já foi CESP, há muito tempo. Há muito tempo já foi CESP, há algum tempo a FGV. Eu acho que a gente nem estudava direito nesse tempo aí. Eu acho que a gente nem era acadêmico direito quando era CESP, né? Era fazer um tempo. Ali a FGV vem fazendo a prova da coisa e é interessante que seja assim mesmo. Imagine, você já tem uma previsibilidade da forma do conteúdo que vai ser cobrado, né? Como vai ser cobrado, o perfil do avaliador, que matérias que ele gosta mais, que gosta de explorar mais. Então, essa estabilidade ele é muito interessante para o aluno. Perfeito. Eu não gostaria que cambiasse Também confesso que não. Não é interessante. Então, encerramos por aqui o nosso primeiro podcast. Eu posso só resumir aqui. Você que manda. Não, porque eu escrevi alguns conceitos aqui, um resumo dos conceitos que a gente falou. Perfeito. E que eu gostaria de reiterar, porque é importante o aluno entender. Primeiro, como falei, não procure atalhos. Os atalhos eles vão lhe prejudicar mais do que lhe ajudar. Tenha disciplina, porque essa sua disciplina ela é mais importante do que a sua motivação. Porque muitas vezes você vai acordar desmotivado, você vai acordar sem vontade de estudar, você vai querer vontade de trabalhar. Quando sua motivação falhar, o que vai lhe fazer levantar da cama e fazer o que tem que ser feito é a disciplina. Às vezes você faz no automático, você até esquece a motivação. Você tem que saber dizer não para distrações, obviamente, né? Porque as renúncias são necessárias. Então, ter maturidade de saber que você vai ter que renunciar, às vezes, no final de semana, vai ter que renunciar, às vezes, a saída com os amigos, até renunciar, às vezes, sair, ver mais a namorada ou não, namorado. Enfim, saiba que essas são escolhas de pessoas adultas. Adultos fazem isso diariamente, né? É questão de maturidade. Você tem que saber renunciar e saber que isso é melhor para você no longo prazo. Não ficar trocando de materiais constantemente, né? Essa questão, às vezes, o aluno, ele troca, não deu certo essa OAB, não passei, vou mudar tudo. Talvez a resposta não seja essa. Talvez você seja melhorar o que você já tem e não você mudar completamente. Né? Isso passa muito por uma autoavaliação do aluno, onde é que está errando, onde é que eu não estou, onde é que eu posso melhorar. Talvez os professores possam lidar, com esse podcast aqui também, a gente com cada conversa, pode ter lhe orientado melhor a ver o que está, onde você está falhando, né? Como você pode melhorar. E fazer exercícios diariamente, sempre revisando. Exercício é uma forma de revisão. Perfeito. Exercício é uma forma de revisão. Você estudou 2, 3 meses na matéria, e você já está em outra, faça exercício da matéria que você estudou há 2, 3 meses. Você estudou há 6 meses, estudou há 1 ano. Por meio disso, você está revisando. Por mais que você não tenha relendo tudo, mas você está revisando. Perfeito. Só um resumo dos conselhos que a gente pode tirar. Que a gente conversou também hoje. Exatamente, que a gente conversou tudo, né? Um resumo disso. Perfeito.
Então, sigam essas dicas de quem realmente entende, de quem já errou e de quem hoje está aprovado em um concurso aí a nível federal, né? Então, vem desempenhando sua função assim, com muita maestria, sendo inclusive destaque no âmbito da Advocacia Geral da União e também faz parte do nosso corpo seleto de docentes da Faculdade Maciço Baturité. Então, frase, professor Ricardo, que eu gosto muito, que é de um rapper, Felipe Ret. Ele destaca que com competência e fé nós ignoramos sorte. Então, isso é bem interessante, tá? Na sua carreira acadêmica, na sua rotina profissional, você tem que ter competência e que, obviamente, você vai estar preparado para enfrentar aquele desafio. Agora, você também tem que ter fé que vai dar certo. Então, essa fé vai fazer com que você realmente se sinta confiante para uma prova, se sinta confiante para uma audiência, se sinta confiante para uma reunião. Então, com competência e fé, nós ignoramos sorte, tá? E a Faculdade Maciço Baturité está aqui para auxiliar você nessa jornada de sucesso. Um grande abraço, fiquem com Deus e obrigado pela audiência.